Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto muito complexo e também de grande profundidade. Acredito que das cartas paulinas seja das cartas mais complexas que existe. Então vamos dar esta leitura. Salvos pela graça. Ouçamos o nosso texto. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Outrora vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente, também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira divina, da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos, por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. Assim, com sua bondade para conosco em Jesus Cristo, Ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza de sua graça. De fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, porque foi Deus quem nos fez em Jesus Cristo. Fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Essa é a parte do texto que nós vamos refletir hoje. Vamos, então, refletir juntos. Versículo 1. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Paulo dirige à comunidade proveniente do paganismo, e com isto, eles estiveram durante certo tempo a serviço das potências inimigas de Deus. Pelo fato de pertencer a este mundo e suas potências, os membros da igreja de Éfeso estavam mortos em razão dos pecados que cometiam antes do batismo e antes de conhecerem o Cristo. Versículo 2. Outrora vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Segundo o modo de pensar deste mundo. O termo usado aqui, pensar, deste mundo, significa o éon deste mundo, éon deste mundo, que pode significar século, isto é, mundo e decurso de deidades. Aqui parece personificado, como sugere o versículo. Designa uma força supra-humana, que representa todas as forças hostis, inimigas a Deus. Segundo o príncipe do poder do ar, o chefe da potência do ar. Para os antigos, o ar
né, iria da terra à lua. Na carta aos Efésios, é o domínio das potências adversas que se colocam entre Deus e os homens, que agora age nos homens desobedientes, isto é, rebeldes. A força que age nos homens, uma conduta guiada pelos poderes malignos deste mundo. Assim, segundo os antigos, o ar, né, era o habitat dos espíritos demoníacos. O príncipe deste império é Satanás. Antes do batismo, os habitantes de Éfeso viviam nas faltas e pecados, sendo guiados pelo modo de pensar deste mundo, deste éon, seguindo o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que age nos homens desobedientes. Este espírito age agora, então há um período de tempo que é permitido ao espírito das trevas exercer autoridade sobre, né, o ser humano. Assim, Paulo descreve a condição pecaminosa da humanidade que anda sob o poder do mal. Versículo 3. Antigamente também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O nós aqui se refere aos cristãos judeus. O hebreu conhece de fato os caminhos de Deus, sabe sua vontade por meio da lei, mas acabaram sucumbindo, caindo nas fraquezas. Os cristãos e judeus, antes do conhecimento da fé, tomaram um caminho adverso daquele de Deus. A carne significa para Paulo o ser humano todo, enquanto está abandonado por si mesmo, e herdeiro de Adão, do pecado de Adão, inclinado para o mal desde o início. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. O ser humano, se afastando de Deus e sendo independente, centrado em si mesmo, no natural egoísmo do ser humano decaído, age pela carne, não age pela ação divina. Assim, nós, os judeus, como também os pagãos, todos estão submetidos ao mesmo julgamento, na mesma cólera divina. Segundo, os desejos da nossa carne, abandonados no egoísmo do ser humano, sem a colaboração de Deus, da sua graça, né, que o homem, pelo pecado, rejeita. Terceiro, destinados à cólera, em razão do pecado, se opondo à graça divina. A cólera de Deus aparece como consequência dos pecados pessoais. Também os judeus e cristãos, submetidos aos desejos da carne, se tornaram merecedores da ira de Deus. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Diante da situação humana, da miséria humana, sua arrogância, tanto dos pagãos quanto dos judeus, e da prepotência humana, Deus se manifesta como aquele que é rico em misericórdia. Deus revelou à humanidade submetida ao poder do mal e ao pecado o seu grande amor com que ele nos amou. O amor divino mudou a condição humana. Versículo 5. Deu-nos a vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Deus revela seu grande amor dando-nos a vida juntamente com Cristo, antes da morte de Cristo, quando estávamos mortos em razão dos pecados, das faltas. Que Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, salvou tanto judeus quanto cristãos. Tudo se realizou gratuitamente pela graça divina, que resgatou o ser humano sem esperança. E aquele que não tinha esperança, passou a ter esperança por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Versículo 6. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. A nossa participação no mistério da ressurreição de Jesus Cristo.
O Pai ressuscitou o seu Filho e nos fez sentar junto com Cristo no céu. Porque Jesus, ao ser elevado ao céu, ele carregou a nossa humanidade para junto do Pai. E essa humanidade, que ele estava solidário a nós, aos descendentes de Adão, ele eleva para Deus. Então, a nossa participação em Deus através da humanidade de Cristo, porque também formamos com Cristo esse único corpo. Vamos lá. Então, o Pai ressuscitou o seu Filho e nos fez sentar junto com Cristo no céu. O céu é o destino final nosso em Cristo Jesus. O céu é essa dimensão divina, essa realidade divina, né? Não é uma questão de local, lá que está lá em cima. Né? Lá em cima está o universo. Né? Não, é um estado de estar em Deus. Cristo, cabeça, é exaltado à direita do Pai. Em Cristo nós também fomos glorificados. Versículo 7. Assim, com a sua bondade para conosco, em Jesus Cristo, ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. O fim supremo das obras de Deus não está no homem, mas é o fim supremo, o louvor da glória da graça divina, do qual o ser humano é chamado a participar. O fim último é a graça de Deus. Esta admiração está sempre voltada para toda a eternidade, os tempos futuros, e deve ser reconhecida e glorificada a grandiosidade da graça divina que se manifestou a nós por Jesus Cristo. Versículo 8. De fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Pela graça, em virtude da fé. A fé é uma realidade do ser humano que se dispõe, se abre à graça. Acreditar não é fazer algo, não é obra humana, nem mérito humano. Crer faz o ser humano dispor-se, aceitando aquilo que Deus dá. Crer equivale à vontade de renunciar a ver com os próprios olhos antes de dar o seu sim. A ver, então, a realidade com os olhos de Deus que se revela. Tudo que Deus faz é dom dele. Uma disposição a Deus e uma adesão a Deus, confiando em sua promessa e ação em nosso favor, por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Por obras, Paulo entende o que o ser humano faz por si, independente da graça de Deus. Se o ser humano tivesse diante de si de se gloriar por meio de suas obras, como mérito, ele iria gloriar-se diante de Deus. Mas para São Paulo, os que acreditam em suas próprias obras prejudicam a graça de Deus e a cruz de Cristo, esvaziam a cruz de Cristo. Até mesmo a fé é um dom divino, não é humano. Versículo 10. Porque foi Deus quem nos fez, e em Jesus Cristo fomos criados para as obras de Deus, que já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. O princípio da salvação pela graça aplica-se a toda a vida do batizado. Nós somos criados para realizarmos boas obras que Deus, o Pai, de antemão, antes de todas as coisas, preparou. Assim, em Cristo Jesus, somos recriados, e nas boas obras somos estação da graça divina. É tudo graça. Deus já havia preparado. O ser humano não perde o livre-arbítrio, que deve ser guiado pela graça divina. Deus é a causa de tudo, e o homem é livre e responsável. Deus é aquele que age, e o ser humano responde à graça. E o Pai opera em nós até a boa vontade. E Deus age em nós, né? Ele tem como objetivo a fim de que possamos agradar-lhe, mediante essa graça divina, devemos permitir trabalhar em nós, agir em nós essa graça,
com empenho para atingirmos a nossa santificação. Essa é a parte que nós estamos refletindo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.